Durante essa semana aqui em que a gente passou sem luz na ilha de Porto Rico, por conta desses terremotos que vocês devem estar acompanhando aí nos jornais, né, que estão acontecendo no sul da ilha, eu fiquei pensando aqui o que seria interessante trazer num vídeo que eu fizesse depois que a luz voltasse. Então eu resolvi contar para vocês que os terremotos não foram os primeiros fenômenos geofísicos que eu tive a sorte ou a falta de sorte de presenciar. Quando a gente fala geofísica, a gente tende a pensar em processos como os terremotos, que são processos sísmicos, né, da crosta terrestre, do movimento das placas tectônicas. A gente pensa em extração de óleo, né, do petróleo, processos do centro da Terra, vulcões. Que mais? A gente pensa talvez em geração de campo magnético da Terra, mas a verdade é que geofísica hoje inclui um campo muito mais amplo de ciências naturais. Então não estuda apenas os processos físicos e as propriedades físicas da Terra, desde o centro da Terra, passando pelo manto, pela crosta, atmosferas, né? Mas inclui também ciências espaciais. Então, todo o espaço em torno da Terra, que a gente chama de geoespaço, as relações solares terrestres, todas as atmosferas planetárias do sistema solar, tudo isso que acontece aqui em volta da gente também faz parte da geofísica. Eu que sou pós-graduada em geofísica espacial aí pelo INPE, conforme eu contei para vocês no vídeo sobre as carreiras espaciais, eu vivo esses fenômenos geofísicos com um olhar maravilhado, porque eu acho interessante e eu acabo estudando mais sobre esses eventos quando eu tô no meio deles, né? Então, começando contando sobre os terremotos que estão acontecendo agora no sul da ilha, a gente precisa pensar e lembrar que Porto Rico fica bem na borda da placa do Caribe, né, da placa tectônica do Caribe, e é uma região muito ativa sismicamente falando. Então, por quê? Porque a placa do Caribe está indo para um lado e a placa que está em cima, que é a vizinha, que é a placa da América do Norte, ela está indo para outro lado. E isso provoca bastante movimento e estresse entre as placas, né? Na parte norte de Porto Rico, a gente tem a fossa de Porto Rico, que é a parte mais funda do Oceano Atlântico. Ela tem mais de 8.000 metros de profundidade. E essa região norte de Porto Rico, que contém essa fossa, né, essa falha bem profunda, e também a parte oeste de Porto Rico, que tem alguns canyons, né, a Mona Canyon, que também é uma região bastante profunda do oceano, e também bastante ativa, essas são regiões de grande preocupação da ilha, porque quando acontece qualquer tremor ali nessa região mais intenso, isso pode provocar um deslizamento de terra submarino e esse movimento pode causar um tsunami bastante grande aqui para a ilha, que pode ser devastador. O último terremoto que foi associado com um tsunami e que foi bastante caótico aqui para a ilha aconteceu em 1918 e realmente foi nessa região aqui do oeste, né, da ilha, e que matou bastante gente, foi muito horroroso e que todo mundo ficou bastante traumatizado. Porém, após esse terremoto de 1918, não houve muito movimento sísmico assim assustador até dezembro de 2019, dia 28, quando um terremoto que foi ali de magnitude 4 pontos alguma coisa 5 aconteceu no sul da ilha. Então, essa sequência toda de terremotos que vocês estão ouvindo falar aí no jornal e essas que geraram esses terremotos que deixaram a gente no blackout aqui na ilha, eles estão acontecendo no sul da ilha, que tem outro tipo de falha e que eles estão acontecendo muito próximos da ilha mesmo, né? E também muito rasos, em regiões bastante rasas. Então, esse tipo de terremoto, a preocupação maior não é gerar tsunami pra gente. O problema é que essa sequência de terremotos está bastante longa e quando a gente acha que está espaçando mais e tá ficando menos intenso, vem um mais intenso e que realmente assusta e quebra prédios. No sul da ilha tá bastante devastado, é muito triste o que está acontecendo lá, né? Escolas caíram, algumas pessoas já morreram desde dezembro, né? 2 pessoas morreram devido a paredes que caíram sobre elas. Tem muitas pessoas dormindo nas ruas em acampamentos lá no sul da ilha porque não querem voltar para suas casas ou não podem. Uma dessas pessoas era uma senhora e ela teve um infarto, né, devido a esse estresse todo e essa preocupação, e ela também acabou morrendo. Então a situação aqui é muito triste e vivenciar isso não é legal, né? Eu estava aqui, eu tinha acabado de voltar de viagem, a gente tinha passado o Natal e Ano Novo em Nova York, lá na casa da família,
e a gente voltou para a ilha na madrugada da segunda-feira. Na madrugada de terça-feira, às 4 da manhã, 4h20, 4 da manhã, teve um terremoto de magnitude 6,4 no sul da ilha, que é parte dessa sequência que está acontecendo aí. E a gente que mora aqui no noroeste da ilha, a gente sentiu muito intenso. Então, para mim, foi bastante assustador, porque estava no meio da madrugada, eu me joguei em cima das crianças, porque qual que é a resposta que você tem que ter? É você tentar abaixar e se cobrir, porque as coisas podem cair sobre você. Eu moro numa casa que é bastante sólida, né? A gente está distante do epicentro, dos epicentros desses terremotos, desses tremores todos. Porém, a gente fica assustado e foi longo. Então, assim, a sensação é muito assustadora mesmo. E eu fiquei passada, né? E esse terremoto, que foi de magnitude 6,4 da madrugada de terça-feira, foi o terremoto que gerou o apagão geral na ilha. A ilha, ela tem uma infraestrutura bastante frágil, né? Porto Rico faz parte, mas não faz parte dos Estados Unidos, né? É um território dos Estados Unidos, mas não é um estado. Isso faz com que a infraestrutura da ilha aqui não seja compatível com a infraestrutura que a gente está acostumado nos Estados Unidos. Então você junta essa falta de infraestrutura, né, com o fato de que a gente é uma ilha, então tudo se complica, né? As pessoas entram em desespero, as filas dos postos de gasolina se amplificam e é bastante assustador. Os terremotos não são passíveis de previsão, o que é uma coisa assustadora. A gente monitora, né, os terremotos. Então a gente, através dos sismógrafos, né, e da rede toda que existe na superfície da Terra de instrumento para que a gente monitore essa atividade, a gente consegue ter uma ideia de como que está acontecendo isso e meio que sabe as regiões de risco e tal, né? Quando as placas estão em movimento mais ativo, você tem liberações de gases ali do interior da Terra, né? Radônio e tal. E aí você consegue, dependendo dos instrumentos que você tem, você consegue monitorar esses gases. Você sabe que, por exemplo, os mamíferos, né? Alguns mamíferos, eles conseguem sentir esses gases e eles fogem, isso desperta no instinto animal o medo, né? Então ele sabe que ele tem que sair dali. Tem alguns estudos que acompanham a atividade dos mamíferos ali da região, porque eles sabem que eles se comportam de maneira estranha quando está acontecendo ou está para acontecer uma liberação de energia maior. Mas tudo isso ainda não permite com que a gente tenha realmente um bom modelo para prever terremotos e saber exatamente a localização do epicentro e a intensidade. Então isso realmente deixa a gente vulnerável. E essa é uma área bastante interessante de estudo da geofísica. Além de Porto Rico estar na borda da placa do Caribe ali, né, da placa tectônica do Caribe, e sofrer com esses movimentos tectônicos, ele também é uma ilha que está na rota dos furacões. Então, furacão é o segundo evento geofísico que eu vivenciei por viver em Porto Rico, né? Os furacões aqui do Atlântico Norte, eles são super tempestades, né, que são geradas ali na costa da África e por causa do movimento de rotação da Terra, ele vai se deslocando para oeste e vai se alimentando ali com o vapor de água e o calor do Oceano Atlântico. Pelo fato da gente entender por que acontece um furacão e como ele se movimenta, qual que é o processo de evolução dele, a gente sabe que ele precisa de calor no oceano e gradiente de temperatura entre atmosfera e oceano. Então a gente sabe que os furacões eles vão ocorrer em determinadas épocas do ano. Então o pico de furacões aqui para nossa região é em setembro e foi justamente em setembro, dia 20 de setembro de 2017, que o furacão Maria, que foi um furacão absurdo, intenso, ele cruzou a ilha e a gente estava aqui nessa casa e eu falei sobre essa experiência no meu primeiro vídeo no canal, que não tinha nenhum tipo de edição, né? Foi um vídeo bastante cru, mas que eu contei para vocês a minha experiência estando no olho de um furacão tão intenso quanto foi Maria, que devastou a nossa ilha aqui e que naquela época a gente ficou meses sem luz, não foram só alguns dias, né? Foram meses sem luz, sem água. Mas nem só de eventos catastróficos vive a geofísica, né? A geofísica também estuda eventos lindos, como por exemplo, eclipses solares. Então, os eclipses solares são aqueles eventos nos quais durante o dia, né, você tem o disco solar e ele é ocultado pelo disco da Lua, que passa exatamente pela frente na linha Sol-Terra. Esse fenômeno ele é bastante lindo e a gente no Brasil já vivenciou diversos eclipses solares parciais, mas estar numa região do planeta
no qual a sombra da lua passa exatamente na sua cabeça, é uma coisa especial. Então, eu tive a sorte, aí foi sorte mesmo, de conseguir ir para a região de totalidade do eclipse solar de 2017, que aconteceu em agosto de 2017, né, e que cruzou a sombra, a totalidade desse eclipse cruzou os Estados Unidos de ponta a ponta, e eu tive a sorte de estar nessa região da totalidade, na qual a gente realmente vê o sol desaparecer durante o dia, né? A gente pode até retirar aqueles óculos de proteção e olhar diretamente para a coroa do sol, a olho nu, e ver todas as estruturas, né? E sentir realmente a temperatura ambiente baixar, virar noite de repente, escutar os pássaros voltando para suas árvores, né? E a natureza ficar enlouquecida. E é uma coisa incrível. E eu tive a sorte de vivenciar isso 2 vezes já, em 2017, aqui nos Estados Unidos. E eu fui no ano passado, em julho, para Argentina, para a cidade de San Juan. Eu fui para participar de um congresso científico, né, que obviamente todos os nerds geofísicos e espaciais gostariam de estar na totalidade. Então o congresso foi organizado em torno do eclipse da região da totalidade, né? E a gente foi lá para as montanhas da Argentina e viu a coisa mais linda do mundo, que foi o eclipse total. E um outro fenômeno geofísico maravilhoso de vivenciar são as auroras polares, né? E eu tenho verdadeira paixão pelo fenômeno das auroras, tão grande a minha paixão que minha filhinha chama Aurora, e que eu tenho até uma tatuagem aqui de aurora. As auroras acontecem na alta atmosfera da Terra, onde você tem precipitação de partículas que vieram do vento solar e ficaram aprisionadas na nossa magnetosfera, e elas precipitam onde as linhas de campo geomagnético estão abertas, né? Então elas precipitam nessa região que a gente chama oval auroral. No momento que elas precipitam, elas depositam energia ali na atmosfera, e os elementos da atmosfera acabam reemitindo essa energia através de luz. E as cores da aurora, elas estão relacionadas aos elementos que estão ali disponíveis na atmosfera. E presenciar um fenômeno geofísico tão lindo quanto as auroras é de matar uma geofísica do coração. Vivenciar uma aurora realmente é uma das coisas mais lindas, principalmente quando você sabe o que está acontecendo ali, você entende a magnitude daquele fenômeno geofísico espacial tão lindo, e você conseguir detectar com o seu olho as luzes vindas da alta atmosfera por conta da interação do vento solar com o planeta, realmente é uma coisa poética. E para fechar esse vídeo, uma outra experiência interessantíssima que eu vivi, fazendo parte do Programa Antártico Brasileiro que eu fiz durante alguns anos. Tô até com a camiseta da Estação Antártica Comandante Ferraz, que eu usei lá na primeira operação, em 2003, 2004. Então tá até bem justa a minha camiseta, porque eu era bem mais magrinha. Eu fui lá fazendo parte de 2 projetos diferentes. Um foi um projeto de relação Sol-Terra. A gente tem antenas lá de VLF, né, de baixa frequência, cujos dados permitem a gente estudar a região da atmosfera da Terra, da alta atmosfera da Terra, chamada ionosfera, que é bastante sensível aos fenômenos solares. Então, a primeira vez que eu fui lá para trabalhar com esses dados do VLF, para coletar esses dados. E a segunda vez que eu fui lá, que foi dentro dessa operação aqui, eu fui para trabalhar com mudanças climáticas, e eu fui dentro de um grupo da UERJ, o grupo Larangue, Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais, que é um grupo incrível da UERJ, né? Eu tenho orgulho também de ter feito parte. E eu fui lá coletar rocha de frente de geleira para tentar estudar a velocidade de recuo dessas geleiras ao longo dos anos, para ver se tinha algum efeito da atividade solar nas mudanças climáticas globais. E eu também tenho aqui o símbolo da última operação que eu fiz parte, que foi a operação de 2007-2008. E esse logo aqui da operação, ele representa o grupo base, que ficou lá durante o ano, que é o grupo de militares que mantém a logística toda, né, e mantém a estação antártica operacional durante o ano. Os pesquisadores, eles vão e voltam do continente, né, para fazer suas pesquisas. Na Estação Antártica Brasileira, a gente tem pesquisas desde criosfera, né, que também é parte da geofísica, que a gente estuda o gelo, as geleiras, as mudanças climáticas, né. E eu queria chamar a atenção para esse logo, porque aqui a gente tem todo o grupo base, que normalmente é formado por militares homens, né? Mas eu tive a sorte de ir para a estação nessa última vez com um grupo base que incluía uma pinguinzinha aqui, que era a nossa subcomandante, que era uma mulher,
a Janaína, que foi super importante para minha saúde mental naquela operação, que a gente fica isolado do mundo, né? E eu tô falando da Estação Antártica porque em 2012 a Estação Antártica Comandante Ferraz pegou fogo, né? Eu tinha vários amigos na estação na época e infelizmente 2 militares faleceram, né, durante o fogo e foi muito horroroso e a estação ficou fechada e destruída completamente por todos esses anos. E amanhã, dia 14 de janeiro, finalmente a Estação Antártica Comandante Ferraz vai ser reaberta. O Felipe Raime fez um vídeo bastante completo aí, com todas as informações sobre a nova Estação Antártica do Brasil, então eu recomendo que vocês passem lá no canal Café com Ciências e assistam. E eu fecho esse vídeo aqui desejando do fundo do meu coração todo sucesso para todas as pesquisas brasileiras na Antártica, que a gente explore essa nova estação tão maravilhosa e que a gente tenha financiamento, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia para que esses novos pesquisadores se formem, né, que a gente precisa do CNPq, precisa da CAPES, para que a gente consiga continuar com todas essas pesquisas que envolvem todos esses aspectos lindos da geofísica, das ciências da Terra, das ciências do oceano, da criosfera, do espaço.